Estimados irmãos, apresento a todos a minha saudação, com a paz do Senhor, desejando que toda a paz e a bênção do céu, que reina lá na glória de Deus, esteja reinando também em sua e nossas vidas. E nessa paz, nessa harmonia com Deus, com todos os santos do céu, irmãos, vamos mais uma vez dar início à nossa reunião. A reunião em nossa igreja apostólica. Sempre com esse objetivo, primeiramente, de adorar a Deus, o Pai Celestial, o seu Divino Espírito Santo, adorar a Jesus, nosso Senhor, ao Consolador, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, também ao Santo Profeta Emanuel, todos os santos profetas e apóstolos, santos da glória de Deus, irmãos que venham estar junto a nós em nossas reuniões. Então desejo aos irmãos presentes, aos irmãos internautas também, nossos visitantes, que estejam presentes em nossas reuniões, ou também pela internet irá participar conosco da nossa reunião. Desejo que possam ter em seus corações essa virtude da paz, da alegria no seu espírito. E creio que nessa oportunidade em que aqui estamos reunidos, aí também em seu lar, em seu trabalho, vai participar conosco de nossa reunião. Creio que esses momentos serão únicos, oportunos para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos, após, irmãos, a nossa reunião, estejamos perfeitamente preparados para, se for a vontade de Deus, irmãos, podermos encerrar nossa missão aqui na terra, mas com a certeza, com a convicção de fé, irmãos, que estaremos preparados, igualmente os santos e anjos lá no céu, preparados para uma nova vida, que diga aos irmãos internautas, visitantes, uma vida de perfeita paz, alegria, felicidades. Uma vida que no céu, irmãos, não existe lutas, dificuldades, tentações. E por estarmos aqui ainda, nesta terra, vivendo como filhos de Deus, então precisamos nos preparar para essa vida no céu. Para isso, irmãos, Deus e os seus santos nos concedem essa oportunidade. Como aqui estamos, para nos colocar em pé, em sentido de oração e agradecer. Eu convido os irmãos que assim façam. Em oração, agradecer pela oportunidade a Deus e a esses santos que aqui estão. Agradecer a eles pela oportunidade e prestar a eles louvor e adoração e pedirmos, irmãos, a eles que nos conceda mais da sua graça, das suas bênçãos para a nossa vida. Assim nos cumprimento também, irmãos, em nome da direção de nossa Igreja Apostólica. E assim vamos fazer nossa oração e dar início à nossa reunião de hoje. Oremos. Ó glorioso Deus, Pai Celestial, glória, louvor e adoração ao Senhor, ao seu Divino Espírito Santo, por todas as bênçãos e graça que tem nos concedido, principalmente pela presença dos seus santos e anjos em nossa vida, constantemente nos olhando, nos amparando, nos protegendo e nos dando as virtudes para nosso ser. Nessa Santa Igreja Apostólica podemos ter em nossa vida doutrina e disciplina que nos prepara para que um dia possamos reinar, ó Deus, aí em sua glória. Igualmente todos os santos e anjos que aqui, aí estão. Aqueles apostólicos que estiveram aqui e já foram para a sua glória, ó Deus. E muitos que não são apostólicos, mas que também receberam a honra de poder aí já estar. Porque sabemos, ó Deus, que o poder do Senhor, o poder de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o Consolador do nosso Santo Profeta Emanuel, todos os seus santos e anjos, é grande, é imenso, é incalculável. Poderia-se para dar a salvação, para dar o descanso, para dar a vitória, enfim.
Por isso, glorioso Deus, por tudo isso nós agradecemos por a oportunidade que nos dá de poder representar esse poder, essa glória do Senhor dos seus santos, principalmente em nossas reuniões, porque sabemos que aqui, tudo que nós realizamos é para representar a glória e o poder do Senhor dos seus santos. Por isso apresentamos louvor e adoração ao Senhor, aos seus santos e anjos, anunciando a esta terra, a humanidade, ó Deus, esta fé apostólica. E cremos e confiamos, ó Deus, que nesse momento em que nós aqui estamos reunidos em oração, todos nós nesse sentido de humildade, de simplicidade, mas de grande valor. Esse sentido de oração em que nós estamos, sabemos, ó Deus, que tem grande valor, porque estamos em oração, em comunhão com os seus santos e anjos, que aqui estão, para participar conosco, realizar conosco o nosso trabalho, em nome do Senhor, do seu Divino Espírito Santo. E dirigidos nós, ó Deus, pela Santa Voz Rosa, o Consolador, pelo nosso santo profeta irmão Aldo. Por isso, glorioso Deus, agradecemos pela oportunidade e pedimos, contamos com a graça, com a bênção do Senhor para o nosso trabalho. E nesse momento, ó Deus glorioso, peço que toda a graça e a bênção do céu recaia sobre nós, sobre todos aqueles que estão conectados, irão participar de nossa reunião, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que esteja, nesse momento também em oração, possam todos nós juntos, mais uma vez, ó Deus, receber para o nosso viver bênçãos incontáveis, para que possamos nos fortalecer na fé, em nosso espírito, e melhor, ó Deus, assim poder vencer nesta terra, e assim servir o Senhor, o Consolador Jesus, nosso santo profeta irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, todos os seus santos da sua glória, servir esse poder celestial dessa forma, em que nós nos colocamos diante do Senhor, dos seus santos, ó Deus, nesse momento de humildade, de simplicidade, em que nós nos colocamos nesse momento, com nossas cabeças curvadas, olhos fechados, mão levantada aos céus, um gesto de adoração. E assim, ó Deus, com muita fé, nós iniciamos nossa reunião e apresentamos em sequência louvor e adoração ao Senhor dos seus santos e contamos, ó Deus, com a palavra aos nossos corações, com as mensagens que venham nos fortalecer, nos dar a cada dia mais, ó Deus, conhecimento e entendimento sobre a Tua santa vontade. Assim sendo, ó Deus, todos nós nessa fé, nessa comunhão do Espírito, iniciamos nossa reunião para honra e glória do Seu reino aqui na terra. Amém. Cantemos, irmão, do nosso hino número 1, Igreja Forte. Assim, os irmãos tomam seus lugares. Os irmãos internautas, também visitantes, que irão participar conosco. Nesse momento, vamos dar início, todos juntos, a ato de louvor e adoração aos céus, a Deus e aos seus santos, através dos hinos de nossa Igreja Apostólica. Convido a todos para participar, irmãos, com a direção do nosso irmão. Vamos cantar do nosso hinário, de número 66, intitulado Há nesta terra um povo.
de número 71, o intitulado Avançai. Apresentamos também, número 72, Ser Fiel. Ser fiel, ser fiel, para Deus eu agradar. Ser fiel, pra Jesus quando está. Ser fiel, ser Estimados irmãos, toda essa mensagem tem que fazer parte da nossa vida. Tem que ser uma realidade, irmãos, em nossa vida. Porque, irmãos, nós estamos não só cantando, mas devemos estarmos confirmando que é assim. Que há nesta terra um povo que realmente é herdeiro da glória de Deus, já nesta vida presente aqui na terra. Um povo que, irmãos, deve sempre ir avante. Sempre ir avante, sem retroceder, sem voltar atrás, irmãos, aquilo que éramos. Igualmente, irmãos, os profetas, os santos profetas e apóstolos, igualmente a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles nunca voltaram atrás, sempre foram adiante, avançaram, irmãos, sempre, constantemente, em favor do reino dos céus. E ser fiel, irmãos, é também um dever do Filho de Deus. Ser fiel para merecer, para ser bem visto por Deus, para ser aceito por Deus, para que Deus possa aceitar, irmãos, nossos louvores, nossas orações. Portanto, irmãos, toda a mensagem de nossa igreja tem que ser uma realidade em nossa vida. Vamos ouvir a seguir com o coral a mensagem cantada, também, irmãos, com o hino de nossa igreja, intitulado Irmão Aldo, Anjo de Luz.
Prezados irmãos, internautas, visitantes, irmãos presentes, vamos mais uma vez meditar nesse momento glorioso em que aqui estamos. Saber, irmãos, que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Essas mensagens, irmãos, que tocam em nossos corações, é para que tenhamos a certeza de que aqui estamos na oportunidade de poder receber do seu Divino Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus, uma palavra a qual nós esperamos, uma palavra a qual nos dá ânimo, nos dá esperança de que, irmãos, de que se estivermos com problema de saúde, alguém de nossa família, algum amigo, colega de trabalho, vamos confiar que nesse momento Deus, o seu Divino Espírito Santo, fala ao nosso coração, através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que sempre nos diziam e nos diz assim, que quem Deus confiou nunca se enganou. Então, o senhor, a senhora, jovem, internauta, visitantes, irmãos presentes que aqui estão, confiem, creem que nessa oportunidade o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração. Está nos mostrando, através da fé apostólica, que nós somos um povo bem-aventurado. E por isso nós devemos, irmãos, apresentar esses louvores a Deus, ao Santo de Deus, com muita alegria, com muita gratidão em nossos corações. E vamos apresentar novamente o salmo. Portanto, irmão, vamos apresentar através do coral a mensagem que não é propriamente nossa, é de Deus, é do Santo de Deus. Mensagem que nós anunciamos para confortar os corações. Todos aqueles que estão nesse momento participando conosco pela primeira vez, presente em nossas reuniões ou via internet, receba nossos louvores, nossas mensagens em seus corações. De forma em que é um gesto de amor em que temos igualmente a Deus e os seus santos, para com as suas pessoas, com a pessoa de cada um que estão nesse momento participando conosco. Será apresentado a mensagem pelo coral, o intitulado À Beira do Caminho.
Prezados irmãos, já tivemos tudo isto nessas oportunidades em que estamos. Tivemos a oportunidade em nossa oração de agradecer a Deus, a todos os santos, pedir a eles para nosso viver, nossas famílias, nossos pertences, enfim, a tudo que faz parte da nossa vida. Já tivemos esses momentos de louvores apresentados a Deus, a esses santos. E agora chega um momento importante também, irmãos, que é de participar da obra dessa igreja apostólica. Obra de Deus, de Jesus, do Consolador, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo. Obra de salvação, que sempre nesta terra foi prioridade de Deus. Salvar almas. O maior objetivo de Deus e dos seus santos. E para isso sempre Deus enviou uma mensagem. Sempre Deus levou a sua palavra aos corações. E não é diferente em nossa igreja apostólica. Nós, primeiramente, levamos a palavra, levamos uma mensagem, um ensinamento, para que aqueles que ainda não conhecem o reino de Deus nesta terra, possam conhecer, desfrutar e fazer parte, como nós que aqui estamos. Mas para isso é preciso que nós, que representamos essa igreja apostólica, irmãos, levamos a mensagem, a palavra de Deus e desses santos. E em seguida, a mensagem, irmãos, que nós temos é através da obra de nossa igreja apostólica, que está sendo realizada nesta terra. E com ofertas de nossa igreja, do nosso povo, de cada um de nós, irmãos, pode a nossa igreja levar também essa mensagem de conhecimento às pessoas sobre a missão do povo de Deus na terra, que é de participar de toda a obra de Deus. Obra de salvação, obra de manutenção na terra do seu reino, da tua santa igreja. Portanto, eu vou transmitir a mensagem a seguir aos irmãos, que está aqui no boletim de nossa igreja apostólica, no dia 19 de setembro, sobre as ofertas para a igreja apostólica. O título da mensagem é este: os apelos de ofertas são para manter a obra desta igreja, a obra de Deus. Prezados irmãos apostólicos, é nosso dever, como igreja, como direção da igreja, cuidar de tudo que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da igreja, tendo deveres e obrigações sociais, comerciais e trabalhistas. Logo, temos que defender os interesses da obra, cujo prestígio da igreja é muito grande neste país. Portanto, fazemos esses constantes apelos e ofertas para relembrar cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para que possamos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Também não podemos nos esquecer da expansão dos trabalhos para atender os pedidos de abertura de nossas congregações, de novas congregações e novos programas radiofônicos Hora Milagrosa, além de construções e reformas necessárias e urgentes para uma adequação de ampliação também da sede de nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois é a igreja do Consolador que representa esse reino na terra.
Daí, aconselharmos que façam seu esforço e que cada um contribua conforme tiver proposto em seu coração. Pois a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo amam aquele que contribui com amor e alegria. Estamos precisando de um esforço extra de todos os irmãos, pois o tempo passa muito rápido e nós precisamos realizar a missão desta igreja. Confiamos no vosso amor e compreensão, e que unidos haveremos de cumprir a missão que a nossa amada Igreja Apostólica recebeu de Deus o Pai e de Jesus nesses dias. Receba o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Tenham vida, paz e saúde, com muita prosperidade em seu trabalho e em suas realizações. Termina assim essa mensagem, irmãos, com os votos da direção de nossa Igreja Apostólica, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nosso favor. E fique em nossos corações, irmãos, este apelo, esse pedido, irmãos, que vem de Deus, para que a nossa igreja possa cumprir a sua missão na terra. Como nós vemos, irmãos, cada dia que passa, a nossa igreja vem recebendo em nosso meio pessoas, irmãos, que esperávamos, pessoas que traz a nós a alegria de saber que estão tendo em suas vidas uma transformação, tendo em suas vidas uma novidade de vida, porque realmente é assim, irmãos. Aquele que vem para essa igreja apostólica tem uma novidade de vida. Aquilo que nem esperava passa a receber para seu viver, principalmente a paz espiritual, a certeza de que está caminhando rumo à glória de Deus. Portanto, irmãos, fiquem em nossos corações esse apelo e vamos mais uma vez servir essa igreja apostólica através da contribuição. Vamos curvar nossas cabeças, fazer nossa oração para ser consagrada a Deus nas nossas ofertas de hoje. Ó glorioso Deus, Pai Celestial, agradecemos de coração por esse momento em que sabemos que não só demonstramos nosso amor, nossa gratidão, nosso reconhecimento por tudo que tem nos feito, mas esse momento em que nós sabemos, ó Deus, que somos bem vistos, que somos, ó Deus, aceitos pelo Senhor, pelo ato em que nós realizamos. Por isso, Deus glorioso, eu peço nesse momento que abençoe esse teu auxílio, cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão no seu lar, também participando de nossa reunião. Abençoe de forma perfeita, ó Deus, o qual possam ter a certeza de que a sua boa vontade, o seu interesse em servir essa igreja apostólica, já é, ó Deus, de grande valor para a obra do Senhor. Sabemos que muitos, ó Deus, não podem contribuir conforme o seu desejo, o seu propósito, mas sabemos, ó Deus, que a nossa contribuição com esse amor, o qual fazemos, é aceita em seu trono de glória. E como recompensa, sabemos, ó Deus, que nos concede constantemente suas bênçãos com seus santos e anjos para nós viver. Por isso agradecemos nesse momento pela oportunidade e consagramos nossas ofertas ao Senhor, ó Deus, para a manutenção e expansão desta obra apostólica aqui na terra. Amém. Estimados irmãos, as irmãs irão percorrer o templo, recolher nossas ofertas, e em sequência iremos, irmãos, primeiramente ouvir uma mensagem cantada. E após irei transmitir a todos os irmãos
aqui do boletim de nossa Igreja Apostólica alguns avisos que são ensinamentos para cada um de nós. Mas, primeiramente, vamos ouvir uma mensagem, irmãos, em voz solo, o intitulado Abrigo Divino. Não percebia o que era evidente, abrir o coração ao que não se vê.
sobre a espessa neblina era abrigo no frio das incertezas. Senhor, livrou minha casa da ruína, reconstruiu a minha vida. Com seu amor pagou meu resgate. Que felicidade, sua luz me guia no caminho da liberdade. Liberdade, liberdade. Prezados irmãos, nesse momento eu devo transmitir aos irmãos da direção de nossa Igreja Apostólica alguns avisos para que possamos até mesmo refletir na mensagem qual ouvimos, de que Deus e os seus santos fazem vigília em nossa vida. Eles estão presentes constantemente em nosso viver. Onde quer que nós estivermos, irmãos, Deus e esses santos, eles estão presentes em nossa vida. Em espírito, mas também, irmãos, através dos seus ensinos, das suas mensagens, dos seus avisos, dos seus conselhos, de suas orientações. Deus e esses santos, eles fazem vigília em nossa vida. Portanto, essa mensagem qual ouvimos, irmãos, confirma a mensagem que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo quer nos dar nesse momento, que está aqui nesse boletim. Avisos. Desobediência às regras disciplinares da Igreja Apostólica. Alertamos aos irmãos que não estão obedecendo a nossa disciplina como regra de um bom viver e de boa apresentação do verdadeiro filho ou filha de Deus, que desejam viver de acordo com a sua própria vontade, não obedecendo às regras ensinadas nesta igreja, e que foram aceitas voluntariamente ao se batizar ou ao pedirem para ser um membro do Ministério de Obreiros ou do coral. E aos que têm deixado de lado o amor e o interesse pela disciplina que nos foi legada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, que não estão procedendo bem, pois estão lutando contra esse santo de Deus e em favor da derrota da Igreja Apostólica. A igreja que veio dos céus, que é o caminho da salvação. Igreja que ensina bons princípios e regras de boa conduta, a fim de preparar a nossa alma para que um dia possamos herdar a vida eterna e estarmos para sempre na glória celestial. Saibam, estimados irmãos e irmãs, que a divulgação da ideia de que alguns apostólicos e até membros do ministério afirmam que assuntos relacionados à disciplina precisam ser abolidos, excluídos, irmãos, da nossa igreja. Ou seja, eliminados da nossa mensagem, que devemos ensinar somente doutrina. Não está condizente com a nossa fé, e temos certeza de que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não se agradam com esse tipo de pensamento e ideias.
que dividem os corações, que semeiam dúvidas e que levam a muitos a desligarem do seu espírito, da comunhão com Deus o Pai e seus santos. Diante disso, o santo irmão Aldo, ainda entre nós, perguntou à igreja, dizendo assim: por que devem ser obediência na prática da nossa disciplina? Eis a sua resposta a toda a igreja. Ele perguntou e já deu a resposta. O porquê devemos ser obedientes à disciplina? Porque sem a disciplina da nossa igreja e sem a moralização dos costumes que nos foram transmitidas por Jesus e pela Santa Avó Rosa, a igreja apostólica não poderá ser vencedora e nem herdará os céus, pois nos céus não entra ninguém contaminado pelo mal e por maus costumes. Nos céus não há nenhuma contaminação e nem desobediência. Diante das circunstâncias atuais que vive o mundo, em meio a uma pandemia e em assolamento social, muitos irmãos e até membros do ministério têm se distanciado da igreja e se entregam aos costumes mundanos que desagradam a Deus e aos nossos santos e ferem as regras disciplinares da nossa igreja apostólica. Vamos citar alguns exemplos. Irmãs se expondo à sociedade com roupas curtas e até calças compridas. Irmãs apostólicas que já estão, irmãos, batizadas, até mesmo foram algumas consagradas quando crianças batizadas, pediram ministério, assumiram responsabilidade, enfim, estão procedendo assim. Irmãos, se expondo somente, irmãos, homens, se expondo somente de calção, com barbas e cavanhaques, fazendo uso de bebidas alcoólicas, participando de bandas e shows, e até indo se apresentar como músico convidado em outras organizações religiosas. Tudo isso fere os princípios da igreja apostólica e é pecado. Alguns irmãos estão desafiando os irmãos fiéis apostólicos, publicando as fotos de sua desobediência em redes sociais, querendo contaminar o nome da nossa igreja, provocando desconforto aos verdadeiros apostólicos. O conselho avisa novamente a toda a igreja que as regras disciplinares não mudaram e nem irão mudar. Serão mantidas originalmente como transmitidas à igreja por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A disciplina faz parte das mensagens publicadas neste boletim oficial e estão dispostas no site da nossa igreja em procedimentos, orientações e sobre a disciplina apostólica. Não serão tolerados desobedientes que querem alterar a disciplina, implantar suas vontades e descartar a direção da igreja apostólica. Lembrando que o ministério apostólico é o responsável da igreja e o Conselho Deliberativo irá cumprir com o dever que lhe foi outorgado
pelo ministério na manutenção e administração da Igreja Apostólica. Aconselhamos a todos os nossos irmãos e irmãs que não deem ouvidos e nem sigam as pessoas que são desobedientes. Se combate com a nossa disciplina, a nossa maneira de viver, de proceder e de nos apresentarmos. Sejam fiéis, zelem de sua alma e não sigam os desobedientes. Compreendam esta verdade. Quem vive em desobediência à disciplina, como regra de boa conduta, ama realmente a nossa Igreja Apostólica? Ama a Deus, o Pai, ao Divino Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus, a bendita Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Romualdo, e serão sempre amparados e protegidos pelo poder celestial. Aqueles que amam, aqueles que obedecem. Em sequência, irmãos, aos avisos aqui, fala aos membros do coral. Diz assim: estimados irmãos, seu ministério na música apostólica é sagrado. O que é sagrado, irmãos, para nós? É aquilo que faz parte da nossa vida, é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa que nos dá mais prazer, que tem mais valor para nós. Porque sabemos que a música nessa igreja apostólica é inspirada por Deus, pelos seus santos. Então diz aqui, é sagrado. Porém, além da missão sublime de louvar e glorificar a Deus e todos os seus santos, os irmãos têm a missão de acalentar a alma dos que ouvem o seu cantar ou tocar. E diz também a seguir: mas, para esta tão nobre missão ser perfeita, requer que todos os seus participantes, regentes, coristas e músicos, requerem uma elevada linha de conduta, tanto moral quanto espiritual. O que quer dizer isso, irmãos? Uma linha elevada de conduta, tanto moral quanto espiritual. É esse membro do coral ser responsável pelo que faz, demonstrar realmente interesse, amor, sinceridade. Porque, irmão, será se um membro do coral, um músico, um corista, um regente, que usa calça comprida, ou melhor, shorts, ou a irmã usa calça comprida, roupas curtas, decotadas, irmãos que usam cavanhaque, será se ele está pensando na sua linha de conduta moral? Será se ele tem moral com Deus, com seus santos? Irmão, será se ele realmente está sendo sincero no que faz? Será se ele está principalmente tendo amor à sua alma? Portanto, irmãos, é o significado daquele que tem essa responsabilidade em nossa igreja. É pensar na sua linha de conduta, na sua responsabilidade. Trazendo com isto o respeito e a humildade em aceitar e praticar as ordens celestiais que norteiam este lindo trabalho. Então, os membros do coral, irmãos, não podem, lá no seu trabalho, no seu lar, onde for, proceder assim, na desobediência à disciplina da igreja. Muito menos no coral. Uma irmã, irmão,
irmãos, participando do coral com a sua veste curta, decotada, vai causar emoção à igreja? Irmãos, quando canta, será se vai causar emoção, alegria à alma daqueles que ouvem? Um irmão desobediente? Irmãos, é de se pensar seriamente nessa mensagem. Observando a doutrina e a disciplina para serem um exemplo de vida para toda a igreja. Outro fator muito importante para o trabalho do coral é a verdadeira união. O compromisso de bem servir, de cooperar e ajudar, de participar ativamente dos trabalhos, ensaios e apresentações, cumprindo os horários pré-determinados e valorizando as nossas reuniões, sem sair do seu lugar desnecessariamente, sem conversas paralelas e utilização de celulares. Procurem ser organizados, preparando todos os hinos das apresentações de suas partituras nos ensaios. Nunca durante a reunião, aquela correria, aquele improviso, irmãos. Isso não é normal, pois isso tira a atenção de alguns irmãos e desvaloriza o momento de fé. Somente guardem os seus instrumentos e materiais do coral após o término da reunião. Isto é um gesto de respeito, de educação, irmãos, porque após terminar o trabalho do coral, ainda continua o trabalho do púlpito. Então não deve existir, irmãos, essas coisas, irmãos, que chamam a atenção. Irmãos, que tira, irmãos, da reunião, desse momento de fé, a emoção, a beleza. As mães que possuem crianças pequenas não podem levá-las ao coral. Devem deixar com uma pessoa responsável que irá cuidar da mesma durante o ensaio e a reunião. Oriente seus filhos para não ficarem correndo no templo ou nos anexos e nem leve brinquedos para distraí-los ou colchonete para descansarem. Isso porque, irmãos, a nossa reunião, o nosso templo, é um lugar sagrado para dedicarmos a Deus. Um lugar que Deus aqui está e os seus santos. Então não é um momento de lazer, irmãos, somente de lazer. É um momento de adoração. Por isso, esses cuidados devem existir por cada um de nós. O respeito e a consideração são fundamentais para um bom relacionamento entre os irmãos do coral, da igreja e do ministério de obreiros. Seja humilde e verdadeiro. Ame o seu próximo. Respeite cada um distintamente e, se ocorrer algum problema, não deixe que isto cause desavenças ou ruptura de amizades. Se entendam. Converse com moderação e sabedoria e humildade. Se perdoem. E finalizando esses avisos, irmãos, fala sobre o casamento, o vestido da noiva. Estimadas irmãs apostólicas, é do seu conhecimento que o vestido de noiva, da noiva para a cerimônia do casamento, na igreja apostólica, ou seja, para a bênção nupcial, deve ser totalmente branco, podendo ser trabalhado com renda ou aplicações, desde que
totalmente branco. Não podem ser sem mangas, nem expor parte do corpo como as costas. Não pode ser muito decotado e as rendas utilizadas devem ter forro branco. Não pode utilizar fechamento ou forro das rendas com tecido de cor da pele. O tecido deve ser branco e não transparente. São esses os avisos da direção da nossa Igreja Apostólica, irmãos, para relembrar o que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através dos céus, implantou nessa Igreja Apostólica. Para que os apostólicos fiéis, sinceros, possam desfrutar, irmãos, possamos desfrutar nessa Igreja Apostólica de momentos felizes, alegres, em nossas reuniões, enfim, que seja lá no nosso lar, no trabalho, irmãos, que seja um apostólico, possa o momento ser único, momento de alegria, de satisfação, porque desde que estejamos obedecendo, irmãos, Deus está presente com os seus santos e anjos, alegres, felizes, contemplando o seu filho, a sua filha amada. Portanto, irmãos, fiquem em nossos corações esses apelos, esses avisos, para que possamos permanecer, irmãos, nessa Igreja Apostólica, dando a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a esta Igreja, a honra. A seguir, vamos ouvir a mensagem cantada. Vamos ouvir com coral o intitulado Ações de Graças à Santa Vó Rosa.
Prezados e estimados irmãos, presentes, irmãos internautas também, nossos visitantes internautas, participando de nossa reunião, podemos alcançar do Espírito Santo de Deus virtudes, qualidades para nosso ser. Porque tivemos a honra de poder receber nos dias presentes, como no passado, receberam de Deus o seu enviado Jesus. Aquele que, inteiramente semelhante a Deus, o Pai Criador, Jesus veio a esta terra, irmãos, realizar uma obra de redenção, de salvação. Semelhantemente, nos tempos presentes, possamos crer e confiar que o Consolador, a Santa Vó Rosa, veio da mesma forma realizar, em nome do Espírito Santo de Deus, a obra de redenção e salvação. Porque em tudo, irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Emualdo também, seu sucessor, revelou o poder de Deus e de Jesus. Nunca quiseram se vanglorificar, se engrandecer, mas sempre realizou suas obras para engrandecer a Deus e a Jesus. Então, nos tempos presentes, temos a honra, a felicidade, irmãos, prezados irmãos internautas, visitantes, de poder ter em nossa vida também, como os enviados de Deus, ter a unção do seu Divino Espírito para nosso ser. Que é através dos ensinos para a nossa vida, ter, irmãos, a perfeição, principalmente do nosso espírito, um espírito manso, um espírito, irmãos, de caridade, de amor, primeiramente a Deus e ao seu reino, e termos em nossa vida obras, irmãos, de bondade, obras de caridade, enfim, fazer o que fez Deus, o que fez esse santo Jesus, o bem. E como, irmãos? Primeiramente, fazendo a vontade de Deus, dos seus santos. E vivendo em união, em harmonia, vivendo em paz. Portanto, nós temos a honra, a felicidade, irmãos, presentes, internautas, visitantes, internautas, de poder adquirir todas essas virtudes, qualidades para nosso ser, através do Espírito Santo de Deus, que atua nos tempos presentes, através do Consolador e do nosso santo profeta Emualdo. Como no passado, assim também fez Deus com os seus enviados. Portanto, nesse momento, irmãos, vamos meditar numa mensagem que nos faz refletir sobre isto, sobre essas verdades, que o Espírito Santo de Deus é a fonte de poder de Deus próprio, o Criador de Jesus, é a fonte também da Santa Vó Rosa, do Santo Emualdo, e pode ser a fonte. O Espírito Santo de Deus é a fonte para que nós possamos ser seus verdadeiros filhos aqui na terra. Do Espírito Santo de Deus, irmão, tudo vem para que haja um perfeito viver aqui na terra, para um dia podermos herdar os céus, viver no céu. Portanto, eu convido os irmãos todos presentes, irmãos internautas e visitantes que estão participando conosco da nossa reunião, para meditar na mensagem a seguir. Mensagem, doutrina da Igreja Apostólica. O título é Funções do Consolador em nome do Espírito Santo. A função da Santa Vó Rosa e do Santo Emualdo também, em nome do Espírito Santo de Deus. Essas atividades do Espírito Santo, do Pai, sempre foram exercidas através de pessoas santas que o representaram aqui na terra. No passado, ele preparou diversos profetas
e os usou para o objetivo de preparar tudo para a vinda de Jesus. Com vindo Jesus, o Espírito Santo de Deus, de maneira absoluta, esteve. Por isso, fez ele, Jesus, suas obras com perfeição. Nos dias presentes, tendo Jesus podido restaurar sua verdadeira igreja e nela formar o outro Consolador, prometido por ele, todas as atividades inerentes ao Espírito do Pai são executadas pela Santa Vó Rosa, o Consolador, dirigindo seus santos e anjos, juntamente com o Santo Irmão Aldo, como pastor por excelência deste rebanho, dirigindo a Igreja Apostólica, dirigindo a todos nesta terra, irmãos, que têm seu espírito de qualidade, de mansidão, de caridade, de amor. Por isso irmãos, que a cada dia que passa, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo traz para nosso meio almas preciosas, pessoas, irmãos, que vêm e ficam conosco nesse santo caminho, para dar fruto ao reino de Deus na terra. Vamos meditar nesta mensagem a respeito das principais funções do Espírito Santo, para que melhor entendemos sua obra, hoje realizada através do Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa, e do nosso santo e querido irmão Aldo. Vamos meditar nisto, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele sempre atuou na terra através dos seus preparados, enviados, profetas e apóstolos, Jesus, os tempos presentes, o Consolador, e nosso santo profeta irmão Aldo. Ele é fonte, o Espírito Santo, ele é fonte do poder de Deus. Ele que dá a Deus Criador, irmãos, o poder, a sabedoria de formar santos aqui na terra. De formar tudo isto, belo, irmãos, que nós possamos contemplar com nossos olhos carnais. O Espírito Santo de Deus é fonte. O Divino Mestre Jesus, antes de voltar ao Pai, expressou-se claramente, e os evangelhos registraram sua ordem, quando disse que a continuação do seu ministério na terra seria realizada através do outro Consolador, o qual, sendo-lhe muito fiel, teria autoridade para fazer as mesmas obras que ele fez. Isso nós sabemos, irmãos, quantos milagres a Santa Vó Rosa realizou, desde o início da igreja. Quantas pessoas, irmãos, que receberam a felicidade, pessoas que não enxergavam, passaram a enxergar essa natureza. Enfim, a Santa Vó Rosa, semelhante a Jesus, restaurou vida. E o Santo Irmão Aldo também, irmãos, assim o fez. Porque é fruto, como a Santa Vó Rosa é fruto do ministério de Jesus, também o Santo Irmão Aldo é fruto do ministério da Santa Vó Rosa. Enfim, irmãos, sabemos que a Santa Vó Rosa tudo assemelhou e é semelhante a Jesus, porque ela recebeu poder semelhante a ele, porque ele mesmo assim disse, Jesus, que o Consolador receberia igualmente a ele, dado pelo Pai, poder para realizar as mesmas obras que ele. Assim afirmou Jesus. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E Jesus tinha que muito realizar ainda, irmãos. Muitas obras Jesus ainda teria que realizar. Por isso que ele disse que o Consolador realizaria obras maiores que ele, porque seria em nome dele.
A Santa Vó Rosa identificou-se inteiramente com Jesus. Ganhou o seu galardão de fazer igualmente as mesmas obras, uma vez que teve o direito de receber do mesmo Espírito que atuou sobre ele, havendo recebido também todo o poder do Espírito Santo de Deus. Sendo ela a legítima representante do Espírito Santo, a Santa Vó Rosa, como consolador, possui autoridade e virtude suficiente para ser a continuadora do ministério terreno de Jesus. E, recebendo este direito, fez a Igreja Apostólica, através de seu sucessor e primaz, nosso Santo Irmão Aldo, participando desse poder do Espírito Santo do Pai. Por isso, irmãos, é por isso que nós, apostólicos, nós podemos vencer o pecado, o mal. Porque em nós também o Espírito Santo de Deus pode estar presente em nossa vida. E é por isso que o apostólico fiel, ele não se contamina com o pecado, com as coisas, irmãos, que tira o natural daquilo que Deus criou. Porque Deus não criou, irmãos, o homem e a mulher como nós vemos hoje, na vaidade tão grande, irmãos, que chega a ser capaz de transformar seu corpo. Pessoas que muitas vezes não parecem ser uma pessoa conforme nasceu, a semelhança de Deus. Pessoas que muitas vezes é transformado até o seu corpo físico. E tem uma mentalidade, irmãos, um entendimento, que vemos que não tem nada a ver com aquilo que Deus ensina. Pessoas tão materialistas, que não crê que existe um Criador, um Deus. Por isso, irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, defendendo a beleza, a virtude de Deus, o seu Divino Espírito Santo, eles impõem, isso é verdade, mas impõem ao apostólico o dever de manter. Porque aquele que realmente é apostólico, irmãos, ele vive, ele pratica a doutrina e a disciplina. Porque ele sabe que a Santa Vó Rosa e o Aldo, eles nunca vão aceitar. Nunca vão concordar com aquilo que o mundo ensina. Então, aquele que está na igreja, que realmente compactua, tem comunhão com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, com Deus, com todos os santos, irmãos, ele tem a virtude do Espírito Santo de Deus. Ele tem poder para não se contaminar, para não se modificar sequer suas atitudes. Então, irmãos, é razão de pensar, é razão de analisar a nossa vida, se estamos sendo legitimamente um apostólico, fiel do Consolador, do Santo Irmão Aldo. Para aqueles que estão seguindo inicialmente as nossas mensagens, nossas reuniões, para nossos irmãos, nossos visitantes, essa é uma mensagem nova, possamos dizer, uma novidade para a sua pessoa. Mas é uma mensagem que Deus, que os santos, traz ao seu coração, com o desejo de aperfeiçoar o seu espírito, aperfeiçoar o seu entendimento, dar à sua pessoa o conforto espiritual. Porque é assim, nós apostólicos, obedecemos esses ensinos, sentimos prazer, sentimos alegria em nossa alma e nosso coração, de obedecer,
de ser submissos a todos esses ensinamentos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, dessa igreja apostólica. Terá também em sua vida essa experiência. Os visitantes que estão participando de nossa reunião via internet, ou aqueles que estão pelas primeira vez, por pouco tempo participando de nossas reuniões, tomando conhecimento de nossa doutrina e disciplina, tenha certeza que Deus, esses santos, irá conceder à sua alma, ao seu coração, cada dia que passar, mais gozo, mais alegria, mais contentamento em ser participante da obra dessa igreja e praticante da doutrina e disciplina da nossa igreja apostólica. Terá cada dia mais prazer e alegria em sua alma, em seu espírito. Então possui a Santa Vó Rosa autoridade e poder suficiente para ser a condutora do ministério terreno de Jesus. E, recebendo esse direito, fez a igreja apostólica, através de Santo Irmão Aldo, ser participando do Espírito Santo de Deus, ter a unção do Espírito Santo de Deus. O que comprova isto é o extraordinário crescimento desta igreja apostólica e a perfeição de suas obras. Tudo isso prova que, com a direção do Consolador e do Supremo Pastor, temos todos os dons do Espírito Santo para realizarmos as obras de Deus nesses tempos da regeneração. Nós podemos realizar as obras de Deus, irmãos. Como? Com a nossa vida, refletindo as pessoas, a fé, a confiança de que nessa igreja apostólica Deus impera, os seus santos imperam para dar a perfeição a todos quantos crerem. O Espírito Santo fala à igreja através do Consolador e do seu sucessor. Nos tempos presentes, irmãos, é assim. O Espírito Santo de Deus fala aos corações, aos homens fiéis, sinceros e justos, usando um vaso que lhe é consagrado. Então a Santa Vó Rosa fala, o Santo Irmão fala, irmãos, em nome do Espírito Santo de Deus, aquele que ouve, aquele que aceita. Entretanto, Jesus afirmou muito claro, principalmente no livro do Apocalipse, conforme a gente trouxe São João, que o Espírito Santo que deve falar à igreja para alertá-la, despertando para uma vida cada vez mais santa, a fim de que seja vitoriosa. E diz assim, irmãos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, às pessoas, à humanidade. Não é às igrejas, porque igreja somos nós. Quer dizer, às pessoas. Através da unção do Espírito Santo, pode a igreja, a pessoa, contar com a participação do poder de Deus. E uma parte desse poder é o direito de que Ele tem para governar o seu povo, falando-lhe e dirigindo-o. Israel, irmãos, quando estava obediente a Deus, aquela nação, aquele povo, contou com o governo do mesmo para dirigi-lo, e todos os seus caminhos, em todos os seus caminhos. Deus falou por meio de seus profetas e os dirigia, sendo assim, principalmente no período do profeta Moisés, quando Deus se revelava ao povo por intermédio dele. No período apostólico primitivo, Jesus falava à sua igreja, tendo-se revelado pessoalmente inúmeras vezes a alguns apostólicos, e outras vezes por intermédio dos anjos, legítimos representantes do Espírito Santo. Assim aconteceu com São Paulo, São Pedro, São João, São Felipe, Cornélio e, naturalmente, com muitos outros profetas e apóstolos de Deus.
Enquanto aquelas igrejas, aquelas pessoas foram fiéis e ouviram, pôde Jesus assim dirigi-las, mas, havendo as igrejas, as pessoas dado lugar ao pecado, à vaidade, à idolatria, às fábulas, às falsas doutrinas, tornou-se surdas as vozes, surdas à voz do Espírito Santo, porque assim disse Jesus: ninguém pode ouvir a dois senhores ao mesmo tempo. Por esse motivo, foi tão adiada a vinda do Consolador. Entretanto, quando foi a vontade do Pai e do Espírito Santo, Jesus restaurou sua verdadeira igreja. Por isso, afirmamos que Deus, pelo seu Filho Jesus e pelo Consolador, a Santa Vó Rosa, e pelo seu sucessor, o nosso santo irmão Aldo, falam e preparam esta igreja apostólica para agregar ao povo do Senhor nesses tempos da geração, tantos quantos quiserem aceitar a nossa mensagem de fé e esperança e os princípios de honra, moral e boa conduta que regem os filhos de Deus. Por isso, nosso santo irmão Aldo nos afirmou que a igreja está preparada para seguir em frente enquanto Deus precisar desse povo aqui na terra. Todavia, ninguém deve ser fanático ao ponto de dizer que o Consolador fala consigo, ou que recebe as suas revelações, pois que ela, a Santa Vó Rosa, somente se revelou ao seu sucessor, o Santo Primaz Irmão Aldo, preparado para esta missão na direção desta igreja apostólica. Amém, amém. Estimados irmãos, irmãs, internautas, irmãos, visitantes, esse foi o momento para nós refletir, meditar, para que possamos, irmãos, como é dever de cada um de nós, buscar nos aperfeiçoar em nosso viver, em nossas obras. Porque eu digo aos irmãos, se temos a mensagem assim, é porque necessitamos, é porque precisamos. Deus nunca faz, irmãos, nada em vão. Jesus, a Santa Vó Rosa, Santa Irmã da Virgem Maria, nunca dão uma mensagem em vão. Sempre alguém está precisando ouvir aquela mensagem. Então fique em nossos corações, irmãos. Fique em nosso entendimento. Será se eu estou precisando me atualizar sobre aquilo que aprendo, recebi nessa igreja apostólica? Por que, irmãos, falo assim aos irmãos? Porque é uma realidade. Não pode existir essas imperfeições em nossa igreja. Para aqueles que não conhecem inteiramente a doutrina e disciplina da nossa igreja, existe, irmãos, a tolerância de Deus. É justificado. Mas para nós que aqui estamos, muitos consagrados, muitos batizados, para nós, irmãos, não tem argumento. Para nós, é ou não é? Estamos sendo bem vistos por Deus ou não? A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo espera de cada um de nós que
façamos a nossa parte. Honramos o nome dessa igreja apostólica, o nome deles, Deus e esses santos. Por isso, irmãos, fiquem em nossos corações essas mensagens, ensinamentos, para que nós possamos aprimorar, aperfeiçoar a cada dia o nosso viver aqui na terra, para merecer, para ter de Deus os seus santos a graça, a bênção, o amparo, a proteção celestial. É o que eu desejo a todos. Em nome do nosso santo profeta Emualdo, da Santa Vó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria, de Deus nosso Pai. Que os irmãos possam desfrutar de saúde, de paz, de felicidade, constantemente em seu viver. Para isso, irmãos, nos resta estar, irmãos adequados, irmãos atualizados a esses ensinos. Aí iremos merecer todas as bem-aventuranças em nosso viver. Fixe minhas palavras também num gesto de amor, de carinho aos irmãos e meus agradecimentos a todos. Também em nome da direção de nossa Igreja Apostólica. E nesse momento, irmãos, presentes, internautas, visitantes, os convido para nos colocar em oração, para agradecer a Deus e a esses santos pela oportunidade que nos deu, mais uma vez, em nosso viver. Ensinos preciosos para que possamos ter, irmãos, em nossa vida, a possibilidade de melhor realizar nossas obras aqui na terra. E nesse momento, irmãos, farei minha oração também em favor de todos. Oremos. Ó glorioso Deus, Pai Celestial, muito agradecemos ao Senhor, ao seu Divino Espírito Santo, pela presença dos seus santos, dos seus anjos em nosso meio, a participação dos mesmos, para dar a nós a possibilidade, a capacidade de realizar nosso trabalho. Nosso trabalho, nossa missão que é, nos tempos presentes, representar a obra do Consolador, a obra do profeta Santo Emualdo. E assim o fazemos, ó Deus, com muita honra, com muita alegria e gratidão em nossos corações. Por isso, glorioso Deus, nesse momento glorioso de oração em que nós aqui estamos, reunidos nessa Santa Igreja Apostólica, muitos irmãos, muitos visitantes em seu lar, no seu trabalho, nesse instante também, todos nós unidos num só Espírito, na nossa fé. Primeiramente agradecemos ao Deus por tudo e pedimos. Peço a Deus nesse momento em favor de todos que aqui estão. Saúde, paz espiritual, sabedoria para vencer, entendimento, compreensão. Peço a Deus, enfim, as vitórias para o seu viver. Aos irmãos internautas e visitantes que estão também em seu lar, nesse momento como nós em oração. Creio e confio que nesse momento do céu, Deus o Pai e seus santos e anjos estão lhes concedendo a graça, a bênção, para que sejam felizes e bem-aventurados. E que essa bem-aventurança, ó Deus, ó Jesus, Santa Vó Rosa, Consolador, Mãe Maria Santíssima, Rainha do Céu, Santo Profeta Emualdo, essas bênçãos, essa bem-aventurança esteja também presente na vida de todos aqueles que estão nesse momento buscando em seu viver estar em comunhão com seu Criador, com Deus o Pai, com seus santos. Estão nesse momento na sua humildade, na sua simplicidade, também buscando fazer a vontade de Deus Criador. Pessoas, ó Deus, que não conhecem a nossa igreja, a nossa doutrina, a nossa disciplina, mas sabemos que é a criação divina, que nesse momento, através do Consolador, a Santa Vó Rosa, do Santo Emualdo, eles possam ter forças para superar, para vencer o pecado, o mal, e possa ter em seu espírito virtudes preciosas. Enfim, ó Deus, peço também em favor desses teus filhos, desses irmãos, dessas pessoas que até mesmo não são de nossa igreja, mas aqui está o seu nome na caixinha de oração. Muitos que estão lá em seu lar,
não conhece nossa doutrina, nossa disciplina, nossa igreja, nossas mensagens, mas através de nós, daqueles que vêm participar da nossa reunião, nesse momento eles possam sentir em seu coração e em sua alma gozo e alegria, possam receber a bênção para que possam ter saúde, solução para seus problemas particulares em seu viver. Enfim, ó Deus, possa nesse momento conceder com seus santos e anjos a bênção, a proteção, o amparo, para que sejam felizes e bem-aventurados. E assim, nesse momento glorioso, com muita fé em nossos corações, confiamos que nesse momento as nossas orações cheguem em seu trono de glória, através do nosso santo profeta Emanuel, da Santa Vó Rosa de Jesus, da Virgem Maria e todos os seus santos e anjos que aqui estão. Portanto, ó Deus glorioso, agradecemos, te louvamos e glorificamos por tudo, hoje e sempre, e contamos com essas bênçãos para nós viver. Portanto, irmãos, recebam do céu de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, Consolador, do nosso santo profeta, a todos os santos do céu, a bênção para seu viver, bênçãos para que tenham saúde, paz e felicidades, hoje e sempre. Amém. Paz, senhores irmãos, e até amanhã.